Fala pessoal, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a EasyJTag, pessoal. Essa programadora aqui que é muito bacana e importante ter na bancada, né? Eu vou falar um pouco, explicar o que essa programadora pode fazer, quais são as falhas que você pode pegar na bancada que ela pode resolver, né? E se há de fato uma necessidade do técnico que trabalha com reparos em placas ter uma programadora na bancada, beleza? Então, antes de a gente começar a falar sobre a programadora, peço que você deixe o like, se inscreva no canal, deixe o teu comentário, porque isso é muito importante aqui para o crescimento do nosso trabalho no YouTube. Se não é membro e quiser fazer parte aí, né, do nosso clube de membros de Excelsius Tech, tem um botãozinho aqui embaixo. Seja membro por apenas R$5 por mês, você pode se tornar membro e ter acesso a um conteúdo exclusivo. Caso queira dar um passo a mais e fazer um dos nossos treinamentos, aproveite porque o nosso treinamento está na promoção, né, da Black Friday, né? Então estamos com ofertas especiais. O link eu vou estar deixando na descrição aqui do vídeo e também no comentário fixado. Com apenas um valor, né, tipo, você compra os 3 treinamentos, vai pagar como se fosse um, certo? Então aproveita a promoção que é por tempo limitado, logo a gente vai estar finalizando a nossa Black Friday, beleza? Então não perde tempo, já clica e já faz a sua aquisição. Mas vamos lá. Falar primeiro sobre a EasyJTag, pessoal. Quando eu comecei a trabalhar com placa, eu não via a necessidade de ter uma programadora. Eu achava que 90%, ou vamos supor, 99% dos problemas que causavam em placas de celulares, as falhas estariam em outros componentes, certo? Seria falhas no máximo ali de CPU, uma falha de solda fria, para o lado da memória. Só que, com o tempo e a experiência de bancada que a gente vai pegando no dia a dia, a gente vai vendo, já vai percebendo que as coisas não é da forma que a gente acredita que seja. Existe uma realidade e existe a forma que a gente olha as coisas. Então eu comecei a perceber que tinha muitos dispositivos que ficavam na bancada sem solução. Por exemplo, eu estou aqui com um Redmi 13C, certo? Que é um dos aparelhos que está chegando com muitas falhas de memória. Não só esse dispositivo, como vários outros. E olha que isso aqui é um aparelho que é um lançamento. Para você resolver muitas coisas nesse aparelho, você precisa dessa programadora aqui. É claro que algumas coisas você precisa apenas de outros programas e tal. Mas a maioria, às vezes, você precisa da programadora, certo? Seria só a EasyJTag que por exemplo, eu tenho que comprar a Easy, eu já vou falar sobre isso mais à frente. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é muito importante e que vocês entendam também que não é só aparelhos antigos que dão problema de memória. Eu já vi técnicos, professores dizerem isso. Só dá problema de memória aparelho de 6, 7, 5 anos atrás. Isso na verdade, isso aí não existe, certo? Muitos aparelhos novos, lançamentos, têm dado problema na memória, certo? E para você resolver esse problema, você precisa de uma programadora. Agora, precisa ser a EasyJTag? É sobre isso que eu vou falar no vídeo, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou precisar fazer uma substituição de memória, e não é só pegar a memória de um outro dispositivo e colocar aqui que o aparelho vai funcionar. Não é assim. Você precisa programar essa memória, certo? Então, para programar a memória, você precisa de uma programadora. Ok? Mas vamos lá. Só estou usando esse aparelho aqui como um exemplo. Por que eu recomendo a EasyJTag hoje? Eu já vi alguns inscritos do canal dizer, Gemerson, há 2 anos atrás tu indicava a Medusa. Pessoal, hoje eu também uso a Medusa. A Medusa é uma ótima ferramenta, certo? Tem coisas que a Medusa vai fazer que talvez a Easy não faça. Só que tem coisas que a Easy vai fazer que a Medusa não vai fazer. Entendeu? Então, uma completa a outra. Então, eu tenho a Medusa, eu tenho a Easy, eu tenho a UFI, e eu tenho outras também, certo? Mas a que eu mais uso, pessoal, e a que eu mais recomendo hoje, nessa data, pode ser que daqui a um ano a Medusa esteja melhor, pode ser que daqui a um ano tenha lançado uma outra programadora, mas hoje, essa programadora aqui, ela é a programadora que tem mais recursos para você trabalhar. Tem alguns tipos de bloqueio, eu não estou falando de bloqueio FRP, MDM, nada disso. Estou falando de bloqueio mesmo de programação. Existem algumas memórias que vêm com certos tipos de bloqueio que você não consegue fazer leitura, nem consegue inscrever, né, certos arquivos para você reprogramar a memória. Então, essa programadora aqui, ela tem esses recursos que algumas outras não têm. Não que a Medusa, por exemplo, você não consiga trabalhar com ela, você fique limitado com ela. Não, é uma ótima ferramenta,
tem atualizado também, né? De um tempo para cá ela tem modificado algumas coisas na Medusa, então eu acredito que daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses, né? Ou pode ser até amanhã, a Medusa também ela venha, né, a ficar bem próxima à EasyJ Tag, como já teve alguns anos atrás, certo? A Medusa ela é muito mais rápida do que a EasyJ Tag, só que hoje, atualmente, tem alguns recursos que tem na Easy, né, que atualizou, que não tem na Medusa. Por isso que hoje eu digo que a EasyJ Tag ela é a programadora, digamos assim, mais completa. Ela faz tudo? Não, você vai precisar de outras ferramentas também para concluir o que você fez com ela, né? Vai ter que ter um Look Tools, vai ter que ter um outro programa também para finalizar certas coisas que com ela você também não vai conseguir fazer. Então é um conjunto, né, de coisas que você precisa ter para que o resultado final seja positivo. Beleza, galera? Mas a EasyJ Tag hoje é, na minha opinião, a programadora mais eficiente, estável, muito, digamos assim, ela tem muitos recursos, certo? Uma estabilidade muito grande, tipo, tem memórias que eu coloco na Medusa, não lê, tem memórias que eu coloco na UFI, às vezes não lê, mas na EasyJ Tag, a EasyJ Tag consegue ler. Então eu vejo que é uma programadora muito estável, certo? E por conta disso que eu gosto muito dela, o layout dela é bem objetivo, certo? Já na Medusa é um pouco mais complicado, mais complexo. A UFI já segue o padrão Medusa, né? O layout também ali é bem objetivo, então eu gosto muito da UFI também. Mas é isso, pessoal, certo? Agora vamos lá. Eu quero começar a trabalhar com programação, né? Por exemplo, como é que eu comecei a acordar para isso? Eu comecei a fazer o curso técnico e eu percebi que no técnico você precisa também aprender a programar microcontroladores para você tanto projetar uma placa, até mesmo para você entender uma falha. Então, na nossa área, né, seja você trabalha em qualquer parte aí que você precise trabalhar com, digamos assim, com eletrônica, você vai precisar entender da parte de software também. Porque tem muita coisa que você só vai conseguir resolver entendendo a parte de software. Então é muito importante que vocês também aprendam essa parte. O técnico que trabalha com a parte de placa, ele também tem que aprender a parte de software, certo? E tendo uma base ali, pelo menos a base, seria muito importante. Agora eu pergunto para você, qual seria a programadora de entrada que você poderia estar adquirindo? A EasyJ Tag hoje, ela está custando acima dos R$4.000, né? Se você for comprar o Mork, tudo certinho, vai sair bem mais caro, 6.000, 7.000, 8.000, vai depender de onde você for comprar, né? Para comprar ela completinha e tal. Então, você pode adquirir uma Medusa, né? Uma Medusa dessa aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui para você ver. Você pode começar, ó, com uma Medusa. Essa Medusa aqui, ou um Look Tools, por exemplo. Um Look Tools, não, uma Octoplus, né? Que também é basicamente a mesma ferramenta. Pode começar também com a UFI. A UFI é mais barata do que a EasyJ Tag, né? E a UFI também é muito eficiente, certo? Muito boa também essa ferramenta aqui, né? Ela tem a caixa MMC, que é essa daqui, também tem a UFS, tá ali, mas eu posso fazer um outro vídeo depois falando sobre somente a UFI. Nesse caso aqui, eu estou falando sobre a EasyJ Tag e estou também mostrando algumas comparações com outras para que vocês saibam o porquê que eu acho a EasyJ Tag a melhor programadora, certo? Então, se você quer adquirir uma programadora por excelência, né, que vai te ajudar muito acerca de muitos problemas, são vários, pessoal, são muitos aparelhos que chegam na bancada com falhas de memórias. Essas falhas, muitas vezes, é causada por falha humana, né? Não é só a memória que vai dar problema sozinho, né? Com o tempo ela vai se desgastando, tendo problemas, não. Às vezes o técnico ele vai fazer um reparo de CPU ou um reparo em algum componente próximo à memória e às vezes ele está começando ainda, não tem agilidade, habilidades, e ele pode aquecer tanto o bloco da CPU que a CPU ela pode desconfigurar pelo aquecimento. Calor excessivo na memória, né? Todo mundo que trabalha com programação sabe, né? Ah, gente, mas como é que ocorre isso? De fato ocorre. Calor excessivo na memória pode desconfigurá-la. Quantas pessoas pegam um aparelho travado na logo, vai fazer CPU e o aparelho não volta mais? Aí faz CPU de novo, faz CPU, faz CPU, faz CPU, tira a memória, faz memória e o aparelho não volta a funcionar. Sabe por quê? Porque a memória ficou com o boot alterado ou
algum outro problema pelo aquecimento desconfigurou essa memória. E aí você precisa organizar novamente com uma programadora para que o aparelho volte a funcionar de novo. A maioria dos aparelhos que eu pego aqui com falhas de memória não é nem pelo tempo, é pela falha humana de alguns técnicos. Eu pego muitos aparelhos, principalmente Xiaomi, com falha de memória, exatamente porque o cara vai fazer a CPU, é uma pessoa que não tem muita habilidade, vai lá, causa uma falha na memória, desconfigura a memória, e aí a gente tem que reprogramar essa memória para que o dispositivo possa arrancar. Não é só inicialização do hardware que vai fazer o aparelho funcionar. A gente tem praticamente, né, o corpo, nós seres humanos, a gente tem o corpo, né, vou botar só o corpo e o espírito. Se o espírito sair do corpo, você consegue funcionar? Claro que não. Então, pelo menos eu creio assim, né, se a alma, o espírito sair do corpo, o corpo não funciona, né? Então, digamos que o seu corpo fosse o hardware e que o seu espírito fosse o software. A mesma coisa funciona numa placa, num celular. A placa ela tem o hardware e o software. No momento que você pressiona power, vai ter a sequência, né, o boot sequência de inicialização de hardware e também de software. Se os dois não estiverem unidos ali, o aparelho não funciona, certo? No momento que você pressiona power, a CPU vai buscar comunicação no software para que o aparelho arranque. Se a memória está desconfigurada, o aparelho não liga. Trava em 60, consome e cai a zero. E muitas falhas de inicialização são por memórias e muitas vezes o técnico fica perdendo tempo, medindo, e a falha está lá na memória. Certo? É igual a galera que trabalha com iPhone, né? Pega um iPhone travado em 60, 70, 80 mAh, o que é que ele vai fazer? Ele tira logo a memória, ou então passa na Trezo Tools para ver se apresenta uma falha na memória. Já quem trabalha com Android quer ficar o dia todo medindo uma falha que está óbvia ali. O aparelho chega a 80 travado ali, pressiona power, trava em 80, trava em 100, trava em 120. Coloca no computador, ele apresenta a porta, depois some porta, ou só apresenta a porta, né? A porta da CPU e não mostra a porta do Android, né? Do boot ali da memória. Então, muitas coisas acontecem por falha na memória que você só consegue resolver com a programadora, e eu recomendo, né? Não estou sendo pago aqui, não de forma nenhuma, estou sendo patrocinado, botei esse símbolo da EasyJTag aqui na camisa porque eu acho bonito, como assim eu coloquei também o da Borneo, né? E o símbolo da minha logo e o do Android aqui, mas não é porque eu estou sendo patrocinado, né, pela EasyJTag, não sei nem quem fabrica isso aqui, beleza? Mas de fato é uma ferramenta muito importante na bancada. É um vídeo aqui que eu estou dando a minha opinião sincera sobre esse assunto. Beleza? Se esse vídeo aí te ajudou de alguma forma, né? Tirou alguma dúvida ou criou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, né? Se você gostou ou não. Ajuda aí a enganjar o canal, deixa qualquer comentário. Valeu, obrigado, tamo junto, faz mais vídeo. Coloca os temas dos vídeos que vocês querem aqui, que a gente traga aqui no canal para estar passando para vocês, beleza? Caso vocês queiram ver o meu dia a dia, pessoal, meu dia a dia na bancada, siga a gente lá no Instagram. A gente posta todo dia vídeos de reparo lá, mostrando o passo a passo ali dos reparos, certo? Às vezes no YouTube fica complicado de a gente fazer um vídeo completo de reparo, né? É muito trabalho para a gente fazer esses vídeos. Então a gente está focando mais ali no Instagram, colocando o dia a dia ali, mostrando o passo a passo, e fazendo vídeos aqui mais assim educacionais, né? Vídeos mais de apresentação de ferramentas e coisa. Claro, eu vou estar fazendo reparo mostrando aqui também, mas assim que a gente tiver um tempo, beleza? Mas é isso, um abraço, Deus te abençoe, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto, fui!